Queria uma avaliação sua sobre o jogo, que praticamente foi um ataque contra a defesa, pelo que a gente acompanhou. E o Inter leva uma vantagem para o jogo da volta, mesmo que mínima, mas uma vantagem. Então, queria uma avaliação tua sobre o jogo e o que pode essa vantagem também fazer, quem sabe, o jogo da volta ser um pouco mais aberto do que foi hoje. Então, acho que isso pode condicionar, né, a estratégia do adversário no segundo jogo da volta, né, porque, de fato, a gente teve o controle, né, quase que absoluto da bola, né, no adversário assim, defendendo muito baixo, né, bloqueando as laterais, o centro, né, com 5, 6 jogadores e impedindo que a gente acessasse, né, a área pelo centro. As oportunidades que nós acessamos foram muito jogo lateral e com cruzamentos. E dentro da característica dos nossos jogadores, né, os cruzamentos eles tinham que ser rápidos e não com trajetória alta pela estatura dos atletas que nós temos à frente. Não foi um jogo vistoso, né, não foi um bom jogo, mas foi um jogo com volume que poderia ter nos dado um resultado diferente, né? Os 2 gols anulados, né, a penalidade perdida, as inúmeras oportunidades que a bola ficou viva dentro da área e a gente não encontrou, né, um pé para empurrar para o gol. Né? Eu acho que fomos poucos eficientes, né, nas outras oportunidades, talvez nos faltou competência em algumas outras. Porém, é uma vantagem, né, que a gente não considerando a diferença de hierarquia das duas equipes, né, é sempre importante a gente vencer no jogo de ida, ainda mais dentro de casa. Boa noite, Roger. Pedi para você falar sobre a sua escolha do Raikkonen para compor o banco de reservas hoje, fazer a estreia e, se não é o desvio depois da cabeçada na mão, se tornaria o jogador mais jovem a marcar um gol com a camisa do Internacional. Então, a escolha foi justamente pela ausência, né, do Borré, pela impossibilidade de poder contar tanto com o Ricardo quanto com o Luca, né, e imaginando que a gente poderia, em algum momento, ter que lançar a mão de um jogador de mais referência dentro da área pelo tipo de jogo que ia se apresentar. Né, e, de fato, foi o que aconteceu. Eu não quis fazer uma mudança no intervalo, né, mas salentei para os atletas que com 10, 12 minutos, se a gente não encontrasse as soluções que a gente tinha apresentado ali nos últimos 15 minutos, acho que a gente finalizou bastante ali, eu ia começar a fazer as trocas, né, para deixar o time um pouco mais ofensivo e que combinaram também posteriormente com a entrada do Raikkonen. Né, justamente para que ele se concentrasse entre os zagueiros e deixasse o Wesley flutuar um pouquinho mais com o apoio dos laterais ao mesmo tempo e o Fernando já na linha de zagueiros para a gente, né, ter uma qualidade boa de saída de bola à medida que a gente estava quase que o tempo inteiro com a bola. Né? É uma pena. Né? Eu penso que, na minha opinião, o lance foi inconclusivo e na inconclusão do VAR, né, a decisão do campo tem que prevalecer. Na minha opinião, estou se invertendo os papéis, mas se não é responsabilidade minha falar, né, já me estressei, já me desgastei bastante falando a respeito disso. Roger, boa noite. Queria te ouvir sobre o Gustavo Prado, que entrou, fez o gol hoje decisivo, também acrescentando, dando outra vertente para a tua equipe, e também sobre os dados estatísticos do levantamento das bolas alçadas na área, os cruzamentos, 76, 21 corretos e 55 que não tiveram o mesmo efeito. Queria a tua avaliação sobre esse recurso para essa partida dentro dessas características desse jogo com uma equipe bem fechada hoje. Então, eu acabei de responder para o teu colega que justamente, né, pela estatura dos nossos jogadores, né, nós tinham que buscar o cruzamento mais rápido do que com trajetória mais lenta, com exceção dos escanteios, né, e das faltas que a gente leva os zagueiros para a área. Né? A gente sabia o tipo de característica que ia vir, o adversário, né, e ocupamos a área com bastante gente. Num primeiro tempo, né, essa bola, né, quando a gente não conseguiu acessar, o adversário rebateu ela para a entrada da área, e aí sim a gente estava um pouco longe do rebote, e essa segunda bola acabava ficando sempre com o adversário.
né? Eu reposicionei no intervalo, mostrando para os jogadores, né, que a gente estava pesando a área com pelo menos 3 jogadores, mas essa bola estava ficando viva de rebote e a gente não estava conseguindo acessar ela na entrada da área, né, e, por consequência, poder fazer uma finalização de média distância ali, né, que também era uma arma que a gente imaginava que ia precisar usar à medida que ia estar congestionado a área e os lados do campo a gente ia acessar apenas com cruzamentos, né, porque as infiltrações estavam difíceis. É o tipo de jogo de alternativa que você busca, não tem outra solução. O adversário vai te bloquear os lados, de alguma maneira o centro, e você, pela estrutura do adversário, com 5, 6 jogadores, ele te empurra para jogadas de ultrapassagem quase que em cima da linha lateral. Né, e o recurso que sobra é exatamente, né, os cruzamentos. Contra a Juventude não foi diferente. A diferença é que, ao acessar o lado, a gente conseguiu os escanteios, e dos escanteios a gente conseguiu 3 gols. Então, o número de cruzamentos e o percentual de acesso a ela, quanto deu? A estatística de acesso do melhor cruzador da área é 20%, então está dando acerto. Né, não tá longe do acerto. Né, e a quantidade, sim, é pela alternativa que a gente conseguiu encontrar dentro de uma defesa muito fechada. Né? De novo, para mim, isso é o time buscando alternativas diferentes um pouco. Né? A gente jogou em 40 metros, né, dentro do campo do adversário, com 11 jogadores, né, com a possibilidade de acessar o lado, mas, de novo, com os nossos jogadores com a estatura, não para cruzamentos com parábola, né, mas cruzamento rápido, aí sempre tem um pé por baixo. Né? Talvez o que nos faltou foi, que eu saliento muito para os atletas e faço muito trabalho de finalização, matamos um pouco o primeiro pau. Né? O cara da bola rápida muitas vezes acessou essa bola porque a gente estava esperando uma bola mais de parábola. Né, por trás desse jogador, que geralmente é um jogador alto e um zagueiro. Né, isso talvez tenha nos faltado. Né, eu devo ter contado ali da beira do campo, né, pelo menos, 6, 7, 8 bolas entre primeiro e segundo tempo, que aquele cara, quando chega em linha de fundo, que acessa a bola rápida, né, interferia ali na primeira trave, não deixava essa bola passar. Né, talvez tenha sido o nosso defeito. A estratégia de buscar era a alternativa que a gente conseguiu para esse jogo. No jogo, na coletiva passada, um dos colegas de vocês me perguntaram sobre a utilização, né, dos jovens, né, para esses momentos. Né, e eu disse que elas iam voltar a acontecer porque, né, a sequência estava muito grande e, inclusive, ter colocado os atletas a jogar no 20 era uma forma de manter eles com o jogo, né, dentro do corpo. E o Prado já tinha entrado bem no jogo contra o Juventude e contra o Nacional, acho que ele entrou também. E hoje o que eu cobro do Prado é exatamente isso. Né? O Prado é um ponta, né? Assim com que era um meia antes, e que não tem o hábito de atacar o segundo pau, estar dentro da área quando a jogada está se desenhando para o outro lado. Né? E eu tenho cobrado isso do Prado desde o ano passado. Tu não é um ponta que, por vezes, vira segundo atacante. Né? No modelo que eu uso, tu é um segundo atacante que faz jogada de ponta. E quando a jogada está se determinando pelo outro lado, tu tem que ser o cara que tem a condição de finalizar essa bola de dentro da pequena área. Né? Se tu está esperando a bola de rebote ou a bola de marca de pênalti, né, essa bola é do volante, que acessa por último a área. Né? E ele hoje fez um gol justamente ali, frequentando a área. Né? E, como eu digo para eles, a chave do cofre está dentro da área. Né? Ali está a chave do cofre. E a chave do cofre é igual aquela chave das nossas casas, de todas as portas do apartamento, que uma delas abre todas as outras. Né? Então, procura a área. E hoje ele encontrou o gol dentro da área, no lugar que ele deve estar. Roger, boa noite. Boa noite. Há algum tempo a gente já vem te perguntando em relação a desempenho, ou uma queda de desempenho no time do Internacional. Claro que nos últimos jogos o Inter teve confrontos importantes de Brasileiro, de Libertadores. A minha pergunta, te preocupa ter um desempenho abaixo contra um time da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro? E como que isso tem sido trabalhado por ti? Se tu admite essa queda de desempenho e como melhorar nessa sequência forte de jogos? Sim. Não, me preocupa a gente ter o volume que a gente teve contra um time
né, de hierarquia diferente da nossa e não ter sido competente para efetivar, para concretizar essas oportunidades em gol. Mesmo assim, né, como eu disse, se o jogo tivesse terminado 4-0 hoje, né, ele poderia, porque além da penalidade desperdiçada, teve 2 pênaltis, dois lances de gol anulados, que daria um placar de 4-0. Né? O que me preocupa é justamente a gente, em alguns momentos, ser pouco eficiente no volume de jogo que a gente tem. Um time ele tem que trabalhar para criar oportunidades de colocar os atacantes na cara do gol e para que eles definam com capacidade e sofrer menos. A gente, ultimamente, tem sofrido, com exceção do jogo contra o Nacional, poucos gols e temos tido um volume de oportunidades criadas e nosso aproveitamento tem sido baixo. A gente pegar os nossos jogadores de frente, o Wesley foi um jogador de 13 gols no ano passado. Esse ano ainda não conseguiu balançar as redes. O Vitinho foi um jogador de 5 gols no campeonato estadual e depois, nesses jogos todos, ele não conseguiu voltar a balançar a rede. O Enner no campeonato estadual, tanto que alçou o protagonismo da titularidade, com o gol, inclusive, nos jogos finais, e de lá para cá também não tem conseguido, e com grandes oportunidades sendo criadas para esses caras de frente finalizar. Isso sim, a busca das alternativas, o que me preocupa, na verdade, é esse mau momento individual dos nossos jogadores de ataque, isso sim. E a gente busca no dia a dia essas soluções, esse volume de oportunidades que a gente cria, que a gente tenha um melhor aproveitamento. Com relação à instabilidade coletiva, eu não vejo ela como um todo, eu vejo de um setor, que é um setor muito importante, que é o setor de definição do time, e a gente sabe que quando esse setor ele não funciona adequadamente, o time acaba sofrendo, que não é só impedir que o adversário faça gols, a gente precisa balançar as redes. Roger, boa noite. Queria te ouvir sobre 2 questões. Primeiro, o Inter encerrou uma sequência jogando em Porto Alegre, que veio desde o jogo com Fortaleza e agora vem para 4 jogos longe de casa, entre Libertadores e Brasileirão, especial Libertadores, com um grau decisivo importante. Você preservou alguns jogadores hoje, imagino, que estavam fora da lista. Queria te perguntar se você terá alguma novidade para esses jogos fora, vindo do DM, e também te perguntar como chega o Inter fisicamente para esses 4 jogos. Afinal, a gente sabe que são jogos duros. O Inter, se não estou enganado, ganhou pela última vez fora de casa contra o Grêmio na final do Gauchão, vem de alguns empates no Campeonato Brasileiro e na Libertadores também. Como é que você está enxergando esse momento físico do Inter? O Inter chega da forma como você gostaria após essa sequência em Porto Alegre? Vai chegar, espero eu, descansado na medida do desgaste que essa sequência traz. Não dá para a gente se iludir e acreditar que uma sequência grande com jogos quarta e domingo não vai trazer nenhum nível de desgaste. A gente vai ter que fazer uma escolha, a escolha entre trabalhar estrategicamente para esses confrontos, equilibrando muito com o descanso dos jogadores. Na última coletiva, eu disse que eu daria o domingo de folga para os atletas, porque e troquei pela concentração de ontem à noite, para que os atletas pudessem descansar no hotel e a gente controlar a alimentação deles. Nós vamos chegar na medida do equilíbrio entre o descanso e o treino, mas obviamente desgastada porque nenhuma equipe vai chegar 100% nessa competição, então as coisas se equilibram. Vai levar vantagem aquele que conseguir medir melhor, conseguir equilibrar melhor o treino e o descanso dos jogadores. Nós acho que passamos abril com nota boa. Não é uma nota excelente, mas é uma nota boa. Agora vamos enfrentar maio, que é decisivo, tanto quanto nesse restante de maratona aí, com jogos decisivos também. Preservamos alguns, outros não, um desgaste maior, talvez tenha, eu acho que o Carbo talvez tenha a condição de se juntar a gente daqui a pouco, já vi ele na transição,
O Ricardo ainda está com entorse, o Luca, questão também da perna, né? O Borré, que, né, vai ser uma ausência sentida por um período. Né? Não teremos muitos retornos, né? Mas os que estiverem vão estar em boas condições de nos ajudar. Roger, dentro das duas escolhas que você fez, você colocou o Fernando e o Thiago Maia, dando mais uma oportunidade para o Thiago Maia. Agora há pouco, numa resposta, você falou na questão da segunda bola, e principalmente naquela bola que ficou pingando ali na entrada da grande área, ou até mesmo perto da marca da Cal, e tu mencionaste que um volante poderia entrar ali e fazer isso. Eu queria te perguntar o seguinte: semana passada, no jogo passado, a gente falou muito da questão do mental. Esse mental pode ter atrapalhado, até principalmente o Thiago Maia, que pisava muito na área, era um jogador que era quase que um elemento surpresa, né, nessa área. Isso pode ter atrapalhado também? Não, penso que não, porque o Thiago se movimentou muito, né, para criar espaços e buscou muitas profundidades, né, de corredor central para meios corredores, tentando encontrar uma brechinha ali e receber essa bola mais perto da área para ter um chute ou para ter um cruzamento. Então, em muitos momentos, ele não estava disponível para essa bola ali, né? Ele entrou num dos cruzamentos, ele deu até, acho que finalizou de cabeça no primeiro tempo, né? Mas não foi especialmente a figura do Thiago que nos faltou ali, né? Foi a gente andar inteiro para dentro do campo, né? Nesse momento, preencher ali a entrada da área, né? Poderia até ser o Fernando, né? Mas a gente ainda estava um pouco atrás com os nossos dois zagueiros, né? E a nossa compactação ofensiva para preencher a entrada da área, que não foi bem feita no primeiro tempo, por isso que essa bola ficou viva, e algumas vezes até com o adversário ali, sendo que a gente podia, no mínimo, disputar essa bola e fazê-la permanecer ali no redor da grande área. Né? Não penso que não, acho que o Thiago fez um grande jogo. Né? O que eu cobrei do Thiago, e ele pediu mais tempo em campo, né? Ele teve no jogo passado e esse jogo começou. Né? Eu estava cobrando dele uma agressividade maior nos dois momentos, né? Tanto na capacidade defensiva, que ele sempre se mostrou muito potente, mas também que ele agredisse a área do adversário, que ele desse opções para os adversários, que ele controlasse o jogo com a sua técnica. Eu acho que ele aproveitou bem esse jogo, né, que foi dado a ele. Roger, boa noite. Boa noite. Em resposta ao colega, você citou que não quis fazer as trocas no intervalo, mas que avisou que poderia fazê-las em torno de 12, 15 minutos do segundo tempo. Qual foi a análise do primeiro tempo para que essas trocas não fossem já realizadas ali no intervalo do jogo? Obrigada. Porque a gente cresceu no final do primeiro tempo, né? Acho que os últimos 15 minutos ali foi o período que a gente finalizou mais a gol, conseguiu encontrar algumas soluções ali com o Aguirre, com o chute do Wesley de média distância, né, com o Tabata. Né? Então, esse final de primeiro tempo me fez permanecer otimista que a gente iria seguir com esse volume no começo do segundo tempo. Né? Como a gente não conseguiu da mesma forma, né, ao sem mão das substituições que a gente imaginava para aquele momento. Boa noite, Roger. Tu falaste que era uma alternativa de jogo, cruzar a bola rápida. Não, a gente parece muito pouco para um time tamanho do Internacional, enfrentando um time de uma categoria bem abaixo, utilizar 76 cruzamentos, sendo que dentro da área o Internacional tem um centroavante que não combate, que não pula. O Ener, quando foi substituído, Roger, ele foi vaiado pelo Beira-Rio, não pela má atuação, mas pela má vontade que ele saiu de campo, interpretando o resultado. Não teria que ter um pouco mais de coragem, de repente, botar o menino a jogar desde o começo, já que é um homem de área que vai ter bastante cruzamento? Desde o começo do jogo? Botar o Raikkonen no lugar do Ener? No começo do jogo? Poderia, né? Mas eu preciso fazer uma gestão do meu processo. Como é que você acha que eu vou gerir meu vestiário tomando esse tipo de atitude? Não funciona assim. Não funciona assim, Jair. Não é tão simplista assim como se imagina do alto da cabine, né, com o microfone na mão. Não funciona dessa forma. Né? Eu preciso permitir que aqueles que tiveram puta de um protagonismo no campeonato estadual e que muitos me cobraram a titularidade do Ener e que agora entende que ele está de má vontade, que ele consiga se recuperar em campo.
Não funciona dessa forma. E eu não trabalho assim. Né? E os momentos que eu coloquei o Raikkonen em campo, eu dei a oportunidade do Enner, no segundo tempo, se reencontrar. Né? E quando ele não conseguiu, que é o dever do treinador, eu oportunizo para um menino de 16 anos. Mas não funciona assim. Não é tão simplista assim como a gente imagina que é. Roger, sobre o Valência e ainda sobre a saída de campo, que de fato irritou o torcedor ali, pelo fato de ele sair caminhando em um momento onde o Inter precisava acelerar os processos e buscar o gol dentro de um empate. Tu falastes anteriormente que muitas vezes, quando o ambiente está negativo para o jogador, é importante até preservar ele, dar a chance dele de se recuperar no treino. O Valência hoje não tem um reserva imediato, porque é o garoto de 16 anos, o Borré está machucado, o Luca está machucado, o Ricardo Matias está machucado. Como gerir este processo? Acho que não tendo a possibilidade de preservar o Valência de um ambiente ruim, como ele enfrentou hoje. Gente, na opinião do ambiente externo, o melhor é sempre quem está fora. Né? Não faz muito tempo que eu era cobrado pelo bom momento do Valência porque ele entrasse no time. Né? Porque a crítica vinha em cima do Borré, que não vinha bem. Né? A avaliação, por vezes, descontextualizada ou parcial, né, sobre tá bem, tira, tá mal, tira, tá bem, coloca, não funciona dessa forma. Né? E quando eu digo que a gente precisa dar oportunidade, por vezes, né, do jogador, né, descansar ou recuperar seu protagonismo fora do campo, ela também vale para que eu permita que o jogador que até bem pouco tempo fez um dos gols mais bonitos do estádio Beira-Rio possa se recuperar em campo. Eu não vi o Valência de má vontade. Né? Ele pode ter saído devagar, decepcionado com a própria atuação dele. Isso não diminui a capacidade do Valência. Né? Talvez a urgência da necessidade da gente vencer a partida, apenas isso. Né? O que a gente não pode fazer é julgamentos precipitados, envolvidos e cheios de emoção, né, do coração. Né? Eu estou aqui para avaliar tecnicamente. Né? E tecnicamente hoje não foi só o Valência que não teve bem. Né? Houve outras individualidades, mas nós não fizemos um mau jogo. Né? Poderia ser melhor. Né? Poderia ter construído uma vitória maior. Né? Mas, para hoje, né, foi o que a gente conseguiu fazer, né, num jogo abaixo, né, mas que poderia ter um resultado diferente.